Menegatti está lá em Orlando, né? Pode pôr o nosso Gugu aqui para mim, por favor, que é sempre um prazer ver o meu querido amigo Gugu. O detalhe é o seguinte, as pessoas estão aqui no meu Instagram, pediram para eu compartilhar lá, eu compartilhei o texto sobre o tempo, né? Que eu tinha uma vez compartilhado no WhatsApp com o Gugu, e eu acho que é isso mesmo. Acho que estou lendo as mensagens de vocês, é isso mesmo. As pessoas ficaram emocionadas com isso, porque é uma coisa tão... Isso aqui, ó, pra vocês é um negócio de carregar o meu celular, porque falei tanto no telefone hoje com a Deilza que acabou toda a bateria. Mas a gente sabe da importância de dedicar o tempo a quem a gente ama, mas muitas vezes é só da boca para fora, né? A correria, não por maldade, a correria do dia a dia faz com que a gente, às vezes, se esqueça. Antes de eu contar umas curiosidades aqui para vocês, eu sei que vocês estão gostando de ouvir, quando a gente lembra de passagens do Gugu, vocês estão vendo que essa homenagem que a Record está prestando para o nosso Gugu é uma homenagem mesmo para lembrar os bons momentos do Gugu, para lembrar as coisas marcantes. É claro que vai ter a hora do sepultamento, do velório, que quem não estiver lá pessoalmente vai querer também se despedir pela televisão. Mas, na medida do possível, eu vou contando para vocês aqui algumas passagens que eu guardo com muito carinho desse meu ídolo. Fábio Menegatti está na porta da funerária, onde o corpo do Gugu já se encontra há 3 horas e 12 minutos. Fábio, por favor. Bate, o corpo do Gugu foi trazido para cá mais ou menos no começo da tarde. Os trabalhos, pelas informações que nós temos, ainda continuam. Eles podem levar de 3 até 8 horas, dependendo da complexidade do caso. Falando um pouco mais sobre o traslado, que é naturalmente um processo complexo, exige um trâmite burocrático. E são necessários basicamente 4 documentos. Vamos por partes. 2 deles a família já tem, que é a certidão de óbito, que já foi expedida, e tem também já uma espécie de atestado médico, que nesses casos ele serve para quê? Para provar que o corpo não é portador de nenhuma doença contagiosa, já que tem que fazer uma viagem muito longa. O que é que ainda falta? Falta uma certidão que atesta que o corpo passou já pelo preparo, ou seja, que foi embalsamado, e, consequentemente, um atestado que aí sim dá direito ao traslado. Lembrando que tudo isso ele tem que ser validado pelo governo americano e tem que ser também chancelado pelo consulado brasileiro aqui na Flórida. A partir daí, pode-se ser feito o trâmite do traslado. É por isso que a família, a todo momento, deixa claro que o corpo deve chegar entre quarta e quinta-feira em São Paulo. Bate. A família já veio para o Brasil ou ainda acompanha a liberação do corpo totalmente aí nos Estados Unidos? Bate, pelo que nós sabemos, pelo menos parte da família ainda está aqui, já que para que esses documentos pudessem ser expedidos, bastava, segundo as leis da Flórida, a assinatura especificamente do filho mais velho do Gugu. Sendo feito dessa forma, não seria necessária mais a presença de todos por aqui. E, naturalmente, há muitas coisas ainda a serem feitas no Brasil. Portanto, pode ser que nem todos já estejam mais aqui. Esse serviço, né, de funerária internacional é um serviço público aí nos Estados Unidos ou é privado? É um serviço privado, viu, Bate? É um serviço privado, ele é contratado. Costumeiramente, ele não costuma ser, inclusive, muito barato. Pode ser até para pessoas comuns, afinal de contas, todo esse trâmite ele é complexo. Então, tirar um corpo de um lugar, levar para outro, acaba sendo algo complicado. É por isso que nas viagens internacionais já se recomenda, ao sair do país de origem, o quê? Um seguro que cobre, inclusive, casos de morte, casos de acidente, inclusive o traslado. Caramba, Fábio, você me chamou a atenção para isso, sabia? Tem muita gente que não se atenta a isso, porque assim, você vai para um outro país, sofre um acidente lá, Deus me livre, né? Eu sempre pensava nesse seguro que você está chamando a atenção por saúde, assim, sabe? Ter algum mal lá no país ou então ser atropelado, mas eu nunca pensei em morte. Porque a gente acha, né? Muita gente acha que às vezes assim, a pessoa morre no exterior, o governo traz para cá com tudo pago e pelo jeito é um negócio que sai caro mesmo. Impressionante. Bom, Fábio, assim que você tiver informação sobre que horas esse sistema funerário internacional vai liberar o corpo, você nos informe, tá? Prioridade absoluta, prioridade total para você, tá? Ok, Bate, muito obrigado. Valeu. Percy, sabe o que eu ia comentar, né? O Faustão fez ontem uma homenagem, né? O Faustão querido também fez uma homenagem ontem
pro Gugu, né? Falou uma coisa muito verdadeira, né? Nós nunca fomos inimigos, adversários sempre, mas nunca fomos inimigos. E é esse espírito mesmo, né? O Gugu, durante esses anos todos, ele teve vários competidores com ele, né? Ele teve várias pessoas atravessando aí, disputando com ele audiência. E ele sempre foi amigo dessas pessoas, né? Da maioria dessas pessoas. Outra coisa que eu queria contar pra você. Fui cortar o cabelo no Jaça no sábado e tava lá aquele clima de comoção, mas ao mesmo tempo ali, onde a gente cortava o cabelo, inclusive eu sempre encontrava o Gugu por lá, tava um clima, Percival, no sábado, né? De se lembrar de histórias boas, histórias gostosas do Gugu, talvez. O que eu comentei com a esposa do Gugu, eu acho que talvez a gente esteja assim ainda, em pé, firme, conseguindo só lembrar desses bons momentos, porque ainda não viu o caixão, não viu o corpo, essa parte que derruba mesmo a gente. Mas o Jaça comentou algo que me chamou muito a atenção. Você sabe que o Gugu corta o cabelo lá desde o início, né? 30 anos atrás. E ele falou pro Jaça assim, Jaça, meu cabelo ficou muito bom, muito bem cortado. Silvio Santos já cortava lá também. Meu cabelo ficou muito bem cortado, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Ele estava começando na carreira. Ele estava deixando de ser assistente de produção para ser apresentador. O Gugu descobriu que lá no Rio de Janeiro, Paulo Barbosa, um radialista famoso, no meio dos filmes, ele entrava sorteando prêmios. E aí o Gugu sugeriu para o Silvio Santos também fazer isso aqui em São Paulo, né? Durante os intervalos dos filmes, enquanto as pessoas esperam começar o filme, né? A continuação do filme, ele sorteava prêmios, chamava sessão premiada. Sessão premiada. E aí o Jaça falou o seguinte, olha, você pode cortar de graça aqui, porque um dia você vai ficar rico. E eu falei, Jaça, que coisa, por que você nunca me falou uma coisa dessa, uma profecia dessa? E realmente acabou acontecendo isso. Depois, eu não vou entrar nos detalhes, mas imaginem com o poder que o Gugu ganhou, né, não só de televisão, mas financeiramente, como ele retribuiu esse carinho para o Jaça, a quem ele chamava, inclusive, de pai. Outra coisa que eu queria contar para vocês, que eu descobri, que é uma coisa polêmica. Você sabe que o Gugu, em 1984, ele deixou o SBT e foi para a Globo. Sabia disso? Sabia disso? Não me lembrava. Ele deixou... Eu também não me lembrava porque eu estava na barriga da minha mãe. Aliás, 84 não, 87. Ele ganhava em 87, Percival, 80 mil reais já. Equivalente a 80 mil reais. Na época eu não lembro que moeda que era em 87. Cruzeiro real? Cruzeiro, Cruzeiro real? Cruzeiro, né? Cruzados. Cruzeiro ainda. Cruzado, bem lembrado, cruzado. Cruzados. Bom, e aí ele vai para a Globo ganhando um salário de 1,5 milhão de reais. O que equivale ao salário de Percival. Não, meu, um pouco mais, né? Você tem isso só de desconto, né? Na folha. Sim. Aí o que acontece? Ele vai para a Globo, cenário pronto, ele viajou para vários países, foi para a Bélgica, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para o México, para conhecer os programas, Percy. Só que o Silvio queria que ele voltasse pro SBT. E aí que entra a polêmica. Quem conhece essa história, eu vou revelar o que eu fui apurar, fui atrás dessa história. Acho que ele nem sabe que eu fui atrás dessa história. Porque eu acho que nem ele, nem Silvio Santos entrariam nisso. Mas eu, como jornalista e fã dos dois, fui pesquisar qual a verdadeira história. O que se conta? Que o Silvio, quando descobre, né, que teria um problema grave na garganta, que precisaria de uma cirurgia e corria risco de ficar sem voz, ele vai e traz o Gugu de volta. Não, 87, não é 97, gente. 87. E aí ele traz o Gugu de volta. Porque ele teria dito, olha, eu tô com um problema muito grave, quem é que vai cuidar dos comerciais do baú? Quem é que vai cuidar dos meus comerciais? Quem vai herdar meus programas? E aí o Gugu fala para o Silvio Santos, olha, eu posso até voltar, mas você tem que conversar lá com o Roberto Marinho. Não dá para eu quebrar meu contrato assim, você precisa assumir tudo aí de multa. Aí beleza. Vai Silvio Santos e Gugu num voo comercial para o Rio de Janeiro, pega uma ponte aérea aqui de Congonhas para o Santos Dumont. E chegando no Rio de Janeiro, eles até discutiram na hora quem ia pagar a passagem. Imagine só. Aí o Gugu falou, Silvio, quem tem dinheiro aqui é você. Você que paga a passagem.
Aí chegando no Rio, pega Gugu e Silvio Santos, um táxi, gente. Imagina o Silvio... Você consegue imaginar o Silvio Santos no táxi? É o táxi do Gugu. Exatamente. E aí vão até a Globo, conversam com o Boni, acertam lá. O Silvio falou, Gugu, vai pro aeroporto que eu só saio daqui depois de acertar. E aí ele paga, ele não sei se ele pagou a rescisão, isso daí eu não sei. Só sei que o Gugu volta ganhando o salário que ele ganharia na Globo, 1,5 milhão. E aí que ele vai realizar o sonho dele, que é para ir para um programa de domingo. É aí que surge o domingo. E outra informação que eu não tenho confirmada, mas é o que se acredita, quando o Gugu vai para a Globo e abre mão do programa um ano depois, que a Globo ficou investindo, preparando para o Gugu assumir esse programa, sabe o que era esse embrião? Me arrepia. Esse programa que o Gugu ia assumir lá, sabe o embrião do que era? Não. Domingão do Faustão. Eles queriam fazer esse programa, prepararam o cenário, tudo, o Gugu voltou para o SBT com essa história da cirurgia do Silvio. E depois o Faustão assumiria mais tarde, né? O Faustão já fazia sucesso na Band naquela época. Aí vejam só o que eu descobri, que não tem nada dessa história de cirurgia. Que Silvio Santos não fez cirurgia nenhuma na garganta a ponto de colocar em risco a voz dele. Só que essa história foi divulgada como uma forma de convencer a outra emissora a ajudar a liberar o Gugu. Só que o Gugu queria voltar para o SBT porque ele sabia que ele... O que é? O Fábio está nos chamando a gente? Mostra lá o link, por favor. Cara, não dá pra... Não, sem o som, por favor. Será que é o carro? É o carro que levou o corpo do Gugu, né? Ok, vem para mim, por favor. Ok, pode voltar para mim. Ok. Será que já liberaram em 3 horas e 20? Não tem como, é muito rápido. Não. É um procedimento que pode levar de 3 a 6 horas. 4, 5, 6, 7, 3 horas e 20. Será que já fizeram um procedimento no corpo? Não sei. Aí o que acontece? Não teve nada dessa história de cirurgia. O Gugu volta ganhando mais de 10 vezes o que ganharia e ele finalmente realiza o sonho em 1988, que era assumir o programa de domingo. E ele consegue assumir esse programa de domingo. O Silvio convenceu. Ele estreou dia 17 de abril de 1988. Eu tinha 4 anos. Ali, em 17 de abril de 1988, ele fazia parte do programa e o Silvio Santos fazia outra parte do programa. Era o Passa ou Repassa e Cidade contra Cidade. Eu não me lembro do Cidade contra Cidade. Você se lembra? Eu lembro dessa competição. Tinham representantes em várias áreas e representavam suas respectivas cidades e era um duelo de cidades. Pois é. E aí, o Silvio consegue trazer o Gugu de volta, né? Quando ele sairia só em 2009. E até o que eu contei para vocês, né? Essa relação do Silvio e do Gugu era de pai e filho, né? Era de pai e filho. Só que o Silvio, inclusive, trabalhou no sábado, porque ele é emotivo naquele momento, né? Naquele momento. Quando o Silvio está sozinho, ele é muito emotivo. Agora, na frente dos outros, ele sempre é o personagem Silvio Santos. Mas é aquilo que o Silvio fez, né? Gravou o programa dele normal, porque o Gugu quer que todo mundo toque a vida, gente. Ele sempre foi assim, sempre foi alegre, sempre foi alegre. Mas eu achei curioso isso. A história da cirurgia que teria colocado em risco a voz do Silvio, na verdade foi uma licença poética para trazer o menino de volta para o SBT. Um artifício. Um artifício. Ai, 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 ai. Sim, sim. É verdade. É verdade. E lá ele começou, foi lá exatamente pouco tempo depois que ele lança Polegar, lança Dominó, lança a Promoarte, que era a empresa onde ele... Banana Split, verdade, Banana Split, onde ele agenciava os talentos, né? Ele virou empresário ali de artistas. Então ele tinha um programa onde podia apresentar os seus artistas e ao mesmo tempo ganhava dinheiro, porque o bicho era esperto, ganhava dinheiro aproveitando as ondas aí do mercado. Agora, a minha vez de contar uma coisa que ninguém sabe, ô Bate. Quando o Gugu veio aqui para a Record TV, sabe uma coisa que ele fez questão? Ele percorreu a redação, as centrais de produção de todos os programas e fez questão de cumprimentar a todos um por um. Você acredita isso? Eu estava na redação e assisti essa cena. Ele fez questão de cumprimentar a todos. Você sabe que eu vim para a Record em 2000, quem me trouxe foi Marcelo Silva, né? Nosso vice-presidente
de programação e artístico, em 2010. Eu lembro que lá eu estava lá no Rio de Janeiro e estava tendo a ocupação do Alemão, do Morro do Alemão, inclusive nessa época, me marcou muito. E pouco tempo depois, o Gugu veio um pouco antes de mim para a Record. Nós viemos do SBT para a Record e o Gugu veio um pouco antes de mim. Quando eu estou vindo assinar o contrato aqui em São Paulo, na Record, pegando o avião lá no Santos Dumont para São Paulo, estava no aeroporto, me chega um rapaz, o Gugu era baixinho, né? Muita gente acha que o Gugu era alto. Eu acho que o Gugu devia ter 1,70 m. Eu tenho 1,78 m, ele é um pouquinho mais baixo que eu. 1,70 m, será? Ele é bem mais baixo, né? Acho que 1,70 m. Aí chega de bonézinho assim, fechado, apertado, com óculos bem fundo de garrafa, sabe? Parecendo fundo de garrafa assim, que você não consegue ver o olho direito. E aí eu tô para entrar no voo e me chega, tudo bem? Eu falei, tudo bem, dele. Tá indo assinar o contrato, né? E eu falei, mas quem é você? Aí ele levanta o boné e fala assim, é o Gugu. Eu falei, caramba! Então você enganava bem, Gugu, as pessoas no táxi do Gugu, você enganava bem as pessoas quando ia fazer sonho, realizar sonho dessas pessoas. E ele então, olha que curioso, quando eu estava dando um passo assim na minha carreira, ele estava ali no aeroporto, né, junto comigo. E ele disse, olha, você vai se dar super bem, a Record tem um jornalismo fantástico, uma equipe ótima, você está fazendo a coisa certa. Daí eu falei, você está feliz na Record? Gostou da nova casa? Silvio Santos, né? Muita gente falou na época que o Silvio ficou com mágoa dele vir para cá. Mentira isso daí. Ouvi da conversa dos dois. Silvio foi um dos que deu muito apoio, porque sabia que era um crescimento profissional incrível do Gugu. E o Gugu me disse algo que é verdade. Falou assim, a Record investe para a pessoa dar certo. E ele estava muito feliz pela oportunidade. E aqui nessa casa foi muito feliz. Casa essa que deu oportunidade dele aliar o desejo dele de se manter na televisão, e se mantia com programas excelentes, sempre muito bem feitos, e ao mesmo tempo ficar ao lado da família lá nos Estados Unidos, né? Eu espero, né, se Deus quiser um dia chegar na idade do Gugu e ter a oportunidade de dedicar metade, parte para o trabalho do ano, no trabalho, e metade para a família, né? Acho que é o desejo de todos nós. É uma união perfeita. É a união perfeita? Claro. Você tem toda a sua família aqui perto de você, né? Tenho. Eu não tenho. Minha família, parte da minha família mora fora. Então, eu não consigo adequar a agenda, né? Por causa do jornalismo, você sabe que a nossa agenda é apertada. Eu não consigo fazer isso. Então, o Gugu, nesse tempo todo, ele conseguiu fazer. Ele conseguiu. Os 18 anos do filho, os 16, 17 anos da Marina e da Sofia, ele aproveitou muito bem. Né? Ele conseguiu aproveitar muito bem. E a mesma sensação que eu tenho quando perdi meu pai com 20 anos. Foram 20 anos grudados, colados. Mas, tipo assim, era eu na escola, 8 da manhã, já planejando jantar com meu pai à noite. Porque naquela época não tinha WhatsApp, né? Uma pena isso. Quer dizer, não sei se é uma pena naquela época não ter WhatsApp ou hoje é uma pena ter essa maldição de rede social e WhatsApp. Se conversava, que hoje isso não existe. Ao mesmo tempo que você se sente tão próximo da pessoa que você ama, mandando uma mensagem, vendo pelo FaceTime, antigamente a gente tinha que tirar a bunda da cadeira para encontrar quem você gostava de verdade. E hoje usa o WhatsApp, né? Até para conversar dentro de casa. É verdade. Tem razão. Tem incrível. Razão. É verdade. Tem toda a razão. Muito bem. Cadê o Fábio? Tá gostando das histórias, Fábio? Acho que o Fábio não conheceu tanto o Gugu, né? Não tinha tanta proximidade com o Gugu, porque o Gugu gravava na produtora, não estava aqui na Record toda semana. Gostou das histórias aí, Fábio, que a gente está contando? Sinceramente, eu estou viajando junto com vocês aqui, viu? Ouvindo você e o Percival, essas histórias tão bacanas. Eu confesso para você que eu tive um contato com o Gugu e foi o ano passado. E foi uma oportunidade extremamente prazerosa para mim. Sabe por quê, Bate? Porque eu confesso que eu fiquei meio gelado na hora que eu fui conversar com ele, sabe? Tinham vários jornalistas, era um evento nosso mesmo, da própria Record. E na hora que eu me aproximei do Gugu, eu cheguei meio de cantinho com ele. Falei, Gugu, fala comigo 2 minutinhos, né? Para eu ter uma conversa um pouco mais privada com você, né? Ele foi tão gentil comigo, Bate. Ele, sabe, parece que a estrela ali, por um determinado momento, era eu. E eu nem acreditei. Uma pessoa dessa magnitude, com tamanha simplicidade.
Final das contas, foi um bate-papo muito gostoso. Eu acho que até saiu do âmbito da entrevista e acabou virando um bate-papo. É óbvio que eu bati minha foto com ele, fiquei muito feliz. E agora estou aqui cobrindo esse momento tão delicado, mas que faz parte da nossa profissão e a gente tem que fazer com muita ética. Mas tenha certeza, Fábio, tenha certeza, eu conheci bem o Gugu. Essas homenagens que estão sendo feitas aqui por nós, né, isso é o que ele queria. Eu conversei com ele sobre isso em 2014. É o que ele queria. Nós estamos lembrando. Claro que a gente vai passando as informações dos trâmites, é porque tem as pessoas que querem vir aqui para São Paulo para se despedir dele, né? Com toda razão. Eu ainda não sei se eu vou ter preparo para ir no velório. Eu fui no velório e no enterro do Marcelo, do Marcelo Rezende, e eu não tenho, infelizmente, preciso confessar para vocês, eu não tenho mais preparo psicológico para isso. Porque foi tanta perda, tanta pancada na minha cabeça nesses últimos 10 anos, 13 anos agora de gente que eu perdi, que eu não sei se eu vou ter saúde para isso. Eu absorvo muita energia, então eu não sei. Eu vou ver no dia como é que eu vou estar. Eu prefiro guardar de verdade, eu sei que vou ter que trabalhar nisso, mas eu prefiro guardar a imagem do Gugu que tem aqui no telão, que eu faço questão de deixar que é sorrindo. Mas ele quer ser lembrado dessa maneira e a gente está fazendo a vontade dele. Assim como a família fez a vontade dele de doar os órgãos, nós estamos aqui fazendo a vontade dele, que era ser lembrado pelo que ele deixa, o legado. A simplicidade, a forma como ele tratava os convidados, né? Ele sabia que ao dar uma casa para uma pessoa, não era só um quadro do programa dele. Ele sabia que ali era a oportunidade mesmo daquela pessoa de recomeçar, né? Ele tinha essa certeza. E é por isso, por exatamente transparecer no vídeo a real intenção dele, que ele fez tanto sucesso. Fez tanto sucesso. Era generoso. Sempre muito generoso. Uma vez eu comentei com ele que meu sonho era ser repórter dele, viu, Fábio? Eu falei para ele assim, olha, se você puder realizar um sonho meu, eu queria um dia dividir o palco com você. Falei para ele, por telefone, estava no SBT ainda. E aí passou um tempo, eu virei repórter dele lá. Aliás, fui repórter de várias pessoas queridas que se foram. Hebe Camargo, de uma generosidade incrível, repórter do Gugu e do nosso Marcelão, né? Do nosso Marcelão. Então, é por isso que eu falo, né, do Gugu com muito entusiasmo, com muita propriedade e verdade, porque é um cara... Vocês vão ver como vai ser a cerimônia aqui no Brasil, vocês vão presenciar como parece que perdemos uma pessoa da nossa família, né? Que entrava na nossa casa todos os dias. Bate, você está no momento de confissões. Sim. Você chegou a entrar na banheira do Gugu? Não, nunca. Na época da banheira do Gugu eu era muito pequeno, né? Ainda. Eu era muito pequeno. Mas esses quadros todos, banheira do Gugu, os quadros do... O Viva a Noite foi criado pela Ramon, que era uma diretora argentina. Eles trouxeram de fora as ideias. Ele ia buscar muito essas ideias de quadro lá fora. Muito. Ele assistia os programas internacionais e eu puxei isso dele. De ver alguma ideia bacana lá do exterior e tentar adaptar aqui no Brasil, né? Então, muitos dos quadros, o táxi do Gugu, a banheira do Gugu, o Realizando o Sonho, né? Transformando sonhos. Enfim, são quadros que marcaram a televisão brasileira, que são a cara do Gugu. E ele faz isso por prazer, né? Por prazer, por prazer. Ah, outra coisa. Gugu. Sabia, Fábio, você sabe a outra profissão que ele teve, né? Que ele ia ter, além de apresentador de TV ou não? Não sei. Ele fez mais de um ano faculdade de odontologia. Puxa vida, odontologia. É, porque ele começou na televisão como office boy. Aí ele escrevia as cartinhas para o Silvio Santos, dando ideia para quadro. Aí eles vão e fazem os quadros do Gugu, né? Tava emplacando os quadros. E ele queria virar apresentador, mas ao mesmo tempo, olha só como são as coisas nessa vida, Fábio. Ele achou que não tinha talento, que não tinha nascido para coisa na televisão naquela época. Isso daí deve ser 1984, 82, 84. Aí, o Gugu joga tudo pro alto, larga a televisão, sai da televisão e vai pro interior de São Paulo estudar odontologia. Imagina, você consegue imaginar o Gugu
Dentista? Não, nem imagina. Também estou surpreso, não sabia disso. Imagina só o Gugu, como seria o Gugu ensinando a pessoa a escovar o dente. Abra a boca! Valendo! E aí, ele se cansa da odontologia, o Fábio, o Percival, o pessoal de casa, e volta para a televisão. E aí sim tem o seu auge. Ele achou, imagine só, ele achou que não tinha vocação para televisão. Em algum momento da vida. Tem cabimento isso? Sim, ele fez odontologia e fez um canal definitivo com a televisão. É. Gosto. Mas... Gostou dessa, né? Agora que me tocou, foi uma piada. Não, você gostou dessa, né? Mas você sabe que, lembrando aqui, estou lembrando de uma história aqui, agora, que eu acho que também pouca gente sabe. Que ele foi dono de casa noturna, eu contei ontem, né? Foi sócio do Miguel Falabella aqui em São Paulo. Sabe um sonho que ele não realizou? Ser dono de televisão. Sabia disso? Ele queria ter sido dono de televisão, ele queria ter televisão. Aí ele comprou uma concessão de televisão lá em Cuiabá. Ele queria fazer um canal de notícias 24 horas. Então ele se junta numa sociedade, compra essa concessão lá em Cuiabá, aí a concessão não deu certo. Eu conversava muito com ele, falei, e aí, vai sair? Acho que era Pantanal, Som e Imagem, acho que é a empresa que ele abriu. E aí não deu certo. Eu falei, mas ô Gugu, como é que você, com essa fortuna toda, vai desistir de ter televisão? Vai lá e me contrata, falei para ele. Vai que cola. Isso daí estamos falando de 13 anos atrás. Vai que cola. Imagina, eu trabalhar na televisão do Gugu, que bacana que seria. Mas eu não sabia que ia ser só jornalismo. A TV do Gugu, eu imaginava naquela época que ia ser tipo programa da banheira, um programa do táxi do Gugu, mas ele queria fazer jornalismo, porque ele é apaixonado por jornalismo e só assistia jornalismo. Só assistia jornalismo. Ele gostava muito de assistir jornalismo. Aliás, sempre no Cidade Alerta aqui, ele mandava uma mensagem. Sabe um caso que o Gugu participou ativamente comigo aqui durante a cobertura? A queda do avião do Gabriel Diniz. Ele que me passou as informações, sabia? Ele era super antenado. E aí ele acabou desistindo de ter televisão, porque falou assim, televisão, quer saber? Silvio Santos tem razão, televisão só dá trabalho, dá muita dor de cabeça. Eu falei, Silvio fala isso, Gugu, para ninguém comprar a televisão dele, porque se desse muito trabalho e só dor de cabeça, ele não tinha televisão até hoje e não larga aquilo de jeito nenhum. É ou não é verdade? O SBT é ele, né? É ou não é verdade? Mas aqui na Record, que ele acabou depois se encontrando, conseguiu se dedicar tempo para a família, inclusive recebeu uma placa de ouro no programa do nosso patrão aqui, do Bispo Edir Macedo, durante o programa ao vivo. Ele ficou felicíssimo, uma placa que até hoje está na sala dos troféus dele. E aqui ele foi muito amado, foi muito querido por todos nós. Foi muito querido por todos nós, né? Por isso que a gente vai aos poucos lembrando esses momentos felizes, esses momentos marcantes. E eu sei que vocês estão gostando do que eu estou contando, mas eu vou ainda, né? A ficha vai caindo para a gente, ainda não me parece real o que aconteceu. É o que eu falei para a Rose, né, Rose? Daqui do Brasil, 8, 9 mil quilômetros, sei lá quantos quilômetros dá daqui a Orlando, para a gente aqui ainda não é palpável, viu, Fábio? Eu sei que aí a comoção é grande. Aqui no Brasil também, mas ainda a gente não percebeu o que aconteceu. Falei para a esposa dele. Parece assim, tipo, que ele tá para voltar de uma viagem, que vai voltar e tá tudo igual como antes. Estava marcada a gravação aqui com ele, todo mundo na Record. Agora, não essa semana que vem a outra, ele estava para vir para cá. Tinha marcado de cortar o cabelo no Jaça agora, essa semana, chegando aqui. Então ainda parece que é uma coisa não muito palpável. Fábio, obrigado. Daqui a pouco eu volto com você, tá bom, querido?